E eu queria fazer também aí uma breve recapitulação com os irmãos do que temos falado até hoje. Começamos com as bem-aventuranças, então ali no capítulo 5, primeiro de tudo, Jesus abre esse sermão com as bem-aventuranças. Felizes são os pobres, os que choram, os mansos, os que têm fome, os misericordiosos, os puros, os pacificadores e os perseguidos. E o resultado disso, também estudamos ali, o resultado disso é que somos sal e luz. Obrigado, irmão. Devemos ser sal e luz neste mundo para onde andarmos. O Senhor, de uma forma muito inteligente, né? Ele é muito criativo ali, uma grande pregação do mestre ali, né? Então ele vai sequencialmente falando das nossas atitudes e ele mostra o resultado de sermos de fato sal e luz neste mundo. Depois, Cristo e a lei, demos continuidade aí ao capítulo 5, a preeminência, permanência, pertinência, o propósito das Escrituras, da Bíblia. Nós falamos bastante sobre a importância da palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, como nós amamos essa palavra, como ela nos guia, nos conduz, é verdadeira, ela é uma palavra vinda do Senhor. A Bíblia é de fato o que nós precisamos em nossa vida. Dando continuidade aí, nós falamos então, dando continuidade ao texto, sobre assassinato, aqui é a parte mais prática ali do Sermão do Monte, assassinato, adultério, divórcio, juramentos, ou seja, a palavra de credibilidade, vingança, amor aos inimigos. E damos continuidade agora para o capítulo 6, que é onde nós estamos nesse momento. E Jesus, ele também, nesse capítulo 6, vocês vão perceber que ele também tem uma ordem muito harmônica ali no que ele fala. Primeiro ele fala a ofertar sem hipocrisia. Depois, em seguida, que foi a pregação de domingo passado, que ainda não está no YouTube, preciso colocar, falha minha, mas o Fábio pregou, orar sem hipocrisia, e agora, hoje, jejuar sem hipocrisia. E aí você vai perceber que a harmonia aqui do que Jesus fala, ele primeiro sempre mostra o exemplo negativo e depois o exemplo correto. O que não se deve fazer e depois o que se deve fazer. Então, na questão da oferta, das esmolas, diz lá que a prática e a recompensa de ofertar... Qual é a prática e a recompensa de ofertar hipocritamente, de uma forma errada, a prática e a recompensa da verdadeira doação. E da mesma forma, quando fala em oração, segue o mesmo estilo, a prática e a recompensa de orar hipocritamente, de uma forma errada, a prática e a recompensa da verdadeira adoração. E já colocando aqui, seguindo o nosso texto e seguindo essa lógica perfeita de Jesus, nós temos o jejum também como um exemplo no versículo 16 do Mateus 6,16, de como não se deve jejuar, ou seja, hipocritamente, e a do 17 e 18, a forma correta e verdadeira do jejum. E é isso que este que é o nosso texto de hoje. Se você puder abrir a sua Bíblia, se não abriu ainda, Mateus capítulo 6. Nosso texto é bem curtinho, a partir do verso 16. Daqui a pouquinho nós vamos fazer essa leitura. Aproveitando essa introdução, essa breve introdução do nosso texto, a gente percebe aqui no capítulo 6 que Jesus ele mostra nesse exemplo negativo o problema da hipocrisia. E você deve se lembrar da pregação do pastor Messias, em que ele explicou para nós o que é hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra que vem da ideia de um ator usando uma máscara. O pastor Messias comentou isso. Então, como se aquele ator estivesse pronto para dramatizar uma cena, ele usa uma máscara e ele finge ser quem ele não é. Ele age de uma forma que externamente parece ser boa, mas na verdade, internamente, ele não é dessa maneira. Essa é a hipocrisia que Jesus combate, que Jesus é contra.
Não sei se eu já contei aqui para vocês, mas certa vez nos Estados Unidos eu estava lá visitando uma loja e para comprar alguma coisa, e eu queria muito mostrar que eu dominava o inglês. Então eu vesti a minha máscara, fui um ator ali, fingi ser um nativo do inglês, entrei com muita confiança naquela loja, mas a primeira frase que eu falei, eu já me embololei todo no inglês, já falei tudo errado, eu fiquei pensando, a minha atuação caiu por terra aqui. Com certeza já viram que eu não era um americano, ou seja, eu falhei, eu tive uma péssima atuação, e a hipocrisia é esse sentido. Eu usar uma máscara, quando devia ser verdadeiro. Eu fingir, eu aplicar uma camada de religiosidade falsa, quando eu devia, de fato, de coração, adorar ao Senhor. Então Jesus, falando aos fariseus, aos grandes religiosos daquela época, cheio de leis, ali que eles viviam ao redor, Jesus ele mostra que esses fariseus, eles são péssimos atores. Na verdade, eles não são crentes, eles não são salvos, eles não são redimidos. Eles são simplesmente péssimos atores. Então, seguindo aqui, o versículo 1 é um versículo chave, o pastor Messias comentou também na pregação dele, lá no versículo 1 diz o seguinte, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. De fato, a adoração aqui não é para pessoas, não é adorando porque as pessoas precisam ver e perceber e, na verdade, me adorarem, ao invés de eu adorar ao Senhor. E nessa lógica, Jesus então fala das esmolas, das ofertas, da prática da oração e também do jejum. Ou seja, essas obras de justiça, essas coisas que eu posso produzir a partir de uma vida salva, de uma vida redimida. Tudo isso eu preciso fazer de uma forma correta. Não de uma forma como que para me mostrar para o mundo, como que para colocar uma religiosidade hipócrita que não é a verdade do meu coração. Então, nesse estilo, ele agora fala sobre o jejum. Um tema que, não que ele seja difícil, mas como o pastor já comentou também, ele é muito pouco falado. E a gente tem dúvidas sobre o jejum. O que fazer, como fazer, é pra gente, não é? Como que a gente pode entender o jejum? Então vamos lá primeiro para o nosso texto, Mateus 6. Eu estava em Mateus 16, deixa eu voltar aqui. Mateus 6, 16 a 18. Vamos começar lendo esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Um texto curto, mas um texto que tem muita aplicação para a nossa vida. Então existe um jeito certo de fazer jejum, ou de utilizar a prática do jejum. Primeiro aqui Jesus ele mostra, de novo, o jeito errado, a hipocrisia, o fingimento, então ele depois fala sobre a maneira correta de praticarmos o jejum. Então, antes de mais nada, porque aqui no versículo 18, se você perceber bem o comecinho, aliás 16, versículo 16 fala assim, quando vocês jejuarem, ou seja, não tem aqui pra gente, talvez não tenha porque realmente Jesus não tratou assim, Jesus ele não começa dando uma introdução sobre o jejum, uma explicação sobre o que é jejum. Eu entendo aqui que era uma prática já comum, já conhecida, como era o dar esmolas, as ofertas, a prática da oração, já era algo habitual daquele povo, daqueles ouvintes. Então Jesus ele não tem cerimônia ali, ele não começa falando, explicando, olha, tem uma coisa chamada jejum, deixa eu explicar aqui o que é. Ele já diz para os seus ouvintes. Então, para a gente ter também um contexto, para a gente também já eliminar algumas dúvidas e entender um pouco mais, eu queria começar com uma definição de jejum.
E essa definição, ela não é completa, ela não é extensiva, fala, não, é extensiva. Ela não é completa, ela não é aquela definição completa do que é o jejum, mas ela tem alguns pontos aqui que eu quero te fazer pensar a respeito do jejum, e nós vamos conversar sobre esses pontos. Então, primeiro de tudo, o jejum ele é opcional na vida do crente. Por que eu coloco como opcional? Porque ele é uma ferramenta, que se você souber usar, ela será boa para a sua vida. É uma ferramenta de disciplina em que eu abnego de algo, eu abro mão de algo, eu sacrifico algo na minha vida por um período específico de tempo, para um benefício espiritual. E com um propósito, tem um propósito o jejum, de exercitar e fortalecer a minha espiritualidade. É sobre isso que a gente vai falar, é sobre esses pontos, é sobre esse jejum, o jejum verdadeiro, o jejum que nos leva para mais perto do Senhor, que nós vamos comentar. Inclusive, a Bíblia fala, não muito, mas fala razoavelmente sobre o jejum. Tem alguns textos sobre o jejum, e eu queria ver 3 deles do Antigo Testamento. Eu queria ver 3 desses textos com vocês. Deixa eu tentar parar minha folha aqui. 3 desses textos, e está aqui já para facilitar, para agilizar aqui o nosso tempo. E você vai perceber também algumas aplicações que a gente quer colocar aqui a respeito do verdadeiro jejum. Então, primeiro lá em 2 Crônicas 20, de 1 a 4, diz assim, está aí na sua tela. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Primeira observação aqui que eu quero que você veja, quando se fala em jejum, pedir uma orientação ao Senhor. Então, ele ordenou um jejum em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar, olha só de novo, buscar a ajuda do Senhor. Você vai entender aqui que o jejum ele está ligado a essa proximidade com o Senhor, a esse pedir ajuda, orientação de Deus. Um outro exemplo aqui no Antigo Testamento, Esdras 8, 21 a 23. Ali, também está na tela aí para facilitar o nosso tempo, ali junto ao canal de Ahava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. O jejum aqui dando uma característica de humilhação, de entender a nossa humilhação diante de Deus. Oramos, mais um ponto importante, jejum muitas vezes direcionado, realmente mostrando que está ligado, conectado com a questão da oração. Oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e aos nossos bens. Assim, então, jejuamos e pedimos, petição, oração, com fervor, que nosso Deus cuidasse de nós. E Ele atendeu, de novo, mais uma ênfase na oração, atendeu a nossa oração. Então, o jejum muito ligado à oração. Daniel 9, 2 a 3, um texto fantástico aí, muito importante para as profecias bíblicas e tudo mais, diz assim: nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, compreendi que em Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então, olha só, o destaque. Então, me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com o quê? Oração e jejum. Você vai ver algumas vezes na Bíblia, jejum e oração e jejum, conectados. Só um parênteses aqui, nada a ver com o assunto. Toda vez que eu olho para esse texto, eu lembro do pastor Guto, que veio aqui outro dia, missionário, lá no Palavra da Vida. E ele uma vez, falando sobre esse texto, ele comentou que Daniel devia ter ali mais ou menos 80 anos.
E aos 80 anos, o que Daniel faz é estudar, é ler o livro de Jeremias. Mesmo com 80 anos, aquilo falou muito ao meu coração, mesmo aos 80 anos, a Bíblia ainda era importante na vida de Daniel. Então ele se volta para o Senhor em súplica e oração. Agora vamos ver alguns textos do Novo Testamento. Antes da gente voltar para o nosso texto principal, o Novo Testamento também fala sobre jejum. E olha só o que diz lá Mateus 4, 1-2, um texto bem famoso. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. Então nós vimos lá na definição que é a abnegação de qualquer coisa. Eu coloquei proposital para a gente começar a entender aqui que o jejum não é somente de alimento. Alimento, na verdade, eu coloco como menos comum dos tipos de jejum para o nosso contexto, embora era o mais comum no Antigo Testamento, na época de Jesus. Mas eu acredito que para o nosso contexto é um dos menos comuns, a gente vai falar sobre isso. Mas esse texto de Jesus é interessante, mostra a fraqueza, a aparente fraqueza que o mestre, o Messias poderia ter ali por ele estar em jejum. Mas diferente do que acontece em Gênesis 3, ele ao contrário de Adão, ele vence aquela tentação, ele sai vitorioso ali daquele embate com Satanás. Mas é um exemplo de jejum também, de alimento e conectado à força que temos junto com o nosso Deus, de relacionamento com Deus. Atos 14, 23. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com oração e jejum, conectado à oração e jejum, os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. 1 Coríntios 7, 5. Isso é interessante, porque se não tem a palavra jejum, mas traz essa ideia de abnegação, essa ideia de algo ali que eu preciso, por um tempo, tirar para um fim também espiritual, para um fim de oração, inclusive. Olha só, 1 Coríntios 7, 5. Não privem um ao outro de terem relações sexuais, é um texto para casamento aqui, para casais casados, a menos que ambos concordem a abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno ao quê? À oração, ao tempo com Deus. Depois disso, unam-se novamente, falando sobre sexo aqui, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. A oração, o jejum, ele não é para eu me enfraquecer e eu ser tentado, para eu pecar, para eu ser levado a pecar. O jejum, mesmo quando eu faço combinando ali com a minha esposa, com até um grupo de pessoas, embora o jejum é mais comum como algo privado na nossa vida, vamos ver isso também, mas esse jejum, ele é por um certo período de tempo, e ele é para que eu me aproxime de Deus, para que eu e você possamos nos aproximar de Deus. Voltando à nossa definição. Opcional na vida do crente, uma ferramenta de disciplina que eu me abnego de algo por um período específico de tempo, para um benefício espiritual, com o propósito de exercitar e fortalecer a minha espiritualidade. O jejum ele tinha uma obrigatoriedade no Antigo Testamento, pelo menos não, tinha a obrigatoriedade de uma vez por ano eles precisarem fazer o jejum, e tinha a expectativa de fazerem jejum por diversas outras leis e momentos também, mas hoje no nosso Novo Testamento, no Novo Testamento que vivemos, esse princípio continua, não é ali, por exemplo, como o sábado, em que Jesus não aplica mais para nós o guardar o sábado, mas o contrário disso, ele aplica para nós sem uma obrigatoriedade, mas ele aplica para nós, ele nos dá essa ferramenta. Está aqui, ó, é assim, ó, é uma ferramenta que vai ser útil para a sua vida, se você fizer da maneira correta. É com base nesses princípios que nós precisamos entender o jejum na nossa cultura, no nosso dia de hoje. E aí por isso que eu vou além do alimento, muito além do alimento, e eu quero te lembrar aqui, te desafiar a entender essa abnegação temporária em prol do meu relacionamento com Deus. Ou seja, eu posso me abnegar da televisão, por exemplo.
de um programa de TV específico, talvez. Olha, ao invés de assistir aquela novela que eu assisto sempre, nessa semana aqui eu não vou ver a novela, eu vou orar mais. Nós vamos ver mais sobre esses exemplos. O videogame ali, coloquei também, não tem jovens hoje aqui, mas algum adulto que joga videogame? Levante sua mão, deixa eu ver. Ixi, não. O Fábio joga, o Luiz Carlos joga. O Atari, muito bem. Então o videogame está jogando demais, está ocupando demais seu tempo. É muito fácil um entretenimento ocupar demais o tempo. Não, eu não vou jogar por um mês, eu vou ficar sem jogar por sei lá quanto tempo. E quando bater aquela vontade de jogar, ao invés disso, ao invés de suprir o prazer, a vontade, eu vou para a Bíblia, eu vou fazer minha devocional, eu vou orar mais, pedir direção de Deus. A Coca-Cola, por exemplo, o refrigerante, eu não vou beber mais Coca, mas não é por uma questão de saúde, não é por uma questão de sei lá o quê, é porque quando eu me lembrar daquele gostinho, daquela vontade, eu vou me aproximar do Senhor. E as redes sociais também, como alguns exemplos só que eu estou colocando aqui antes da gente ir mais a fundo. As redes sociais como uma opção ali, lembro do acampamento esses dias, comentei hoje de manhã, como lá no acampamento não tinha sinal e a gente estava se desintoxicando das redes sociais. Às vezes tem algo na nossa vida que eu preciso me desintoxicar, eu preciso colocar Deus ali, eu preciso me aproximar do Senhor. Então, esse é o jejum da vida moderna, esse é o jejum dos nossos dias. Esse é o jejum que não é só de um alimento que depois eu vou sentir falta e aí eu vou também substituir por algo espiritual, mas esse é um jejum em que eu posso pensar em coisas da minha vida. A ideia é mais ou menos assim: quando eu sentir vontade de, e aí você pode colocar algo na sua vida. Eu vou me lembrar do meu compromisso com Deus, eu vou saciar esse meu desejo buscando intimidade com Ele, em oração, leitura da Bíblia, fazendo minha devocional, porque o foco do jejum é o meu relacionamento com Deus, a minha espiritualidade. Então temos esse contexto sobre jejum, entendemos esse contexto que o jejum ele é praticável, e agora no nosso texto a gente tem ali no versículo 16 a primeira instrução de Jesus a respeito do que não fazer, da forma errada do jejum. O jejum do jeito certo não é para eu me sentir um coitado sofredor. O jejum, seja lá que tipo de jejum que você colocar na sua vida, seja de alimento, seja de outra coisa, seja lá o que você decidir fazer porque você está intoxicado aí com os prazeres ou as distrações desse mundo, aquele momento que eu falo, eu não vou mais fazer isso, no lugar disso eu vou pensar mais em Deus, focar mais em Deus, seja lá o que for, não é para eu me sentir um coitado sofredor. O versículo 16 fala ali, não fiquem com uma aparência triste. Jesus começa denunciando aqui o jejum farisaico, o jejum hipócrita daqueles religiosos. Um jejum que era por aparências. E ele fala, não desfigurem o rosto, não se coloquem para se parecer aos outros. Aqueles hipócritas, naquela máscara de atores que a gente comentou, eles estavam fazendo exatamente isso. Essa aparência sofredora é aquela aparência de coitado, como se eles fossem super religiosos, realizando um ato muito nobre, um alto sacrifício, para todos verem o quanto a religiosidade deles estava em dia, e aí eles mostrando através da sua aparência sofredora, desfigurando o rosto. Talvez ali, bagunçando o cabelo, sei lá, não tomando banho, não escovando os dentes, mostrando ali, nossa, eu estou sofrendo aqui, mas é por Deus, olha o meu sofrimento aqui, mas olha como eu sou santo, olha como eu sou correto, olha como eu estou me sacrificando pelo meu Senhor Jesus. Uma forma simplesmente externa, de uma forma hipócrita, atuando de verdade. Então, desfigurando o rosto traz essa ideia de talvez se sujando, talvez ali num estado deplorável, mas para mostrar
que eu sou religioso. A fim de parecer aos outros, eles queriam mostrar para todos o que estavam fazendo. O jejum deles deixava de ser interno e passava a ser externo. Deixava de ser uma adoração do coração e virava um show para as pessoas. Deixava de ser a forma que eu realmente sou, o meu compromisso com o meu Deus, a minha vontade de crescer em relacionamento com o Senhor. Deixava de ser algo verdadeiro, algo que vem de dentro, para ser simplesmente uma atuação, algo para as pessoas verem e dizerem que eles são alguma coisa. É como se eles, no estado deles de aparência triste, de aparência deplorável, eles mostrassem ali, olha aqui as minhas marcas de sofrimento. Não são as marcas do sofrimento de Jesus, mas olha eu aqui como eu sou um sofredor em nome da causa de Cristo. Ao invés de adorar ao Cristo que foi crucificado, que sofreu por nós, adore a mim, porque olha como eu sou bom nesse negócio de religião, de obedecer regras. Esse era o problema daqueles fariseus. A fim de aparecer aos outros, eles tinham essa aparência sofredora. Eu tive um chefe uma vez, que a gente tinha um alvo na empresa de ir para uma viagem, que era um grande evento, é como se fosse a Copa do Mundo, do entretenimento, do videogame, um grande evento que vocês não fazem ideia de qual é, porque vocês não jogam videogame, mas era o alvo da empresa. A empresa tinha que ir muito bem financeiramente para bancar essa viagem para os Estados Unidos, inclusive, lá um grande evento, chamei E3, só para você saber a sigla aí, curiosa. E aí a gente estava com foco para ir nesse evento. E aí meu chefe, ele fez um trato com Deus. Ele agiu de uma forma errada ali, ele não era crente, né, claro, também, mas no entendimento dele, ele fez um trato com Deus ali, ele falou, eu não vou beber Coca-Cola por 1 ano. E aí, se der certo aquela viagem, no dia que a gente estiver lá na E3, naquele evento, eu vou brindar uma Coca-Cola geladinha e falar, olha, consegui, deu certo. Ele não tinha noção nenhuma de jejum ali, mas aquele trato ali, aquele combinado ali que ele tentou fazer com Deus, é exatamente o que nós temos que tomar muito cuidado no nosso jejum. Jejuar para alcançar alguma coisa material não é o verdadeiro jejum. Jejuar para eu ter um carro, para eu ter um bem, para eu ganhar um salário maior, para eu ter uma viagem, para eu conquistar uma coisa que eu quero para a minha vida. Jejuar para eu ter um bem material, isso não é o verdadeiro jejum, que sempre visa a intimidade com Deus, a vida espiritual. É aquele perigo da velha barganha com Deus. Se eu fizer, você vai me dar, Deus? Ah, não, assina aqui, ó. Não confio em você não, hein, Deus? Ó, eu vou fazer minha parte, então assina aqui, para eu ter certeza, Deus, que você vai fazer a sua parte. Eu vou me sacrificar aqui, eu vou tirar a Coca-Cola, eu vou tirar sei lá o quê, eu estou fazendo um jejum de 1 ano. Então, Deus, assina o termo aqui que eu fazendo o meu sacrifício, você vai me dar. O jejum da barganha. Cuidado! Esse é o jejum de atuação, de hipocrisia. Agora, mesmo que ele tivesse ali, num sentido de pegando esse exemplo do chefe aí, mesmo que ele tivesse ali propondo um tempo com Deus, um tempo com o Senhor, tinha também a questão de mostrar para todos. Aí a gente ia comer, a gente direto comia nos restaurantes juntos durante o trabalho, naquele 1 ano de preparação para o evento. E nossa, que vontade de uma coca, mas eu vou aguentar. Eu vou lutar com isso. E aí falava, e aí mostrava fraqueza, mostrava... É exatamente o que aqueles homens faziam. A aparência triste, a aparência de estou me sacrificando. Mas o jejum não é para que todos fiquem sabendo. Jesus, ele usa a mesma lógica, se você já percebeu até aqui. O dar esmolas, o dar ofertas, você faz com uma mão e a outra não vê. A oração, você entra no seu quarto, em segredo você ora.
Ainda que essas duas coisas você faça também no contexto público, é no contexto privado que você cresce em relacionamento com Deus e aprende no seu coração a adorar a Deus. Seja com finanças, seja com oração. Aqui é a mesma ideia. Não é para ser feito de uma forma em que todos vejam. Mas mais duas aplicações aqui, antes de falar mais um pouquinho sobre isso e caminhar aqui. Um começo de conclusão. Mais duas aplicações para a gente entender um pouquinho mais o jejum. Fuja da religiosidade. Nós não fazemos as coisas por rituais. Que a nossa vida não seja como daqueles religiosos reprovados. Lembre-se que os fariseus eram religiosos reprovados. Porque a única recompensa deles, o versículo 16 termina dizendo, a única recompensa deles, como não salvos, que eles não era boa, não era uma recompensa espiritual de relacionamento com Deus. Cuidado com a religiosidade na sua vida. Se ela demonstra somente um exterior, uma coisa bonita de olhar. Eu lembro na pregação do pastor Messias, ele falou lá daquela frase emblemática de Jesus: vocês são como sepulcros caiados. Você olha para aquela tumba e ela parece linda. Em alguma tradução lá coloca ela pintada de branco, linda, reluzente, bonita, mas tem podridão ali dentro. Não tem nada de Deus ali, não tem nada bom ali, não tem nada bonito ali. É podridão por dentro. A gente tem que tomar cuidado para o nosso exterior não ser o nosso foco e a gente se esquecer da verdadeira adoração que o Senhor quer, a adoração do nosso coração. Eu não preciso me preocupar em parecer um super crente diante dos outros. Eu não preciso me preocupar com isso. Você não precisa se preocupar com isso. Nós temos sim que demonstrar, não estou dizendo que nós não temos, é uma consequência. A consequência de um coração entregue a Deus é um coração, são atitudes e uma vida em que as pessoas vão ver Jesus em você, vão notar Jesus em você. Mas essa não deve ser a sua preocupação, muito mais a sua preocupação interna, a sua preocupação do coração, da sua intimidade com Deus, até mesmo quando ninguém está vendo. Até mesmo quando ninguém está vendo. Sabe aquele bolo fake que você olha, você fala, que vontade de comer, aí você vai pegar um pedaço e sei lá, como chama? Um plástico lá, sei lá, não é de verdade, não é bolo de verdade. O que importa é a sua vida com Deus de verdade. Porque essa sim, a sua vida com Deus de verdade, o seu coração, a sua intimidade com Deus, isso sim vai reluzir, vai transparecer naturalmente na sua forma de ser, nos seus relacionamentos, até na sua fala, na sua conduta. Cuidado com o jejum ostentação, para mostrar, para exibir. Olha como eu estou fazendo um jejum aqui há 1 ano sem televisão. Olha, eu estou conseguindo, mas está difícil, mas olha aqui. Seja lá o que você quiser fazer ou precisar fazer para você ter mais tempo com o Senhor. Porque é isso que a gente precisa. Mas diante de uma decisão de abster-se de algo, de abrir mão de algo temporariamente ou até indefinidamente, cuidado para não se exibir, mas através dos nossos atos de justiça, para Deus, para o Senhor, em adoração a Deus, é que nós vamos crescer em intimidade com Ele. Um texto que eu não marquei aqui, mas o pastor citou ele ontem na reunião de líderes de homens, e eu queria citar para você. Você não precisa abrir por conta do nosso tempo, eu vou ler rápido, mas Lucas 18, 9 a 12. É uma parábola de Jesus. Ele diz o seguinte: em seguida Jesus contou a seguinte parábola. Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Para aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. E aí ele conta a parábola. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, o outro cobrador de impostos.
O fariseu em pé fazia esta oração, e essa é a oração deplorável, a oração negada por Jesus, a oração de alguém que pode até ser bonito por fora, mas por dentro não, definitivamente não tem o Senhor Jesus. É aquela oração: eu te agradeço, Deus, versículo 11, porque não sou como aquelas outras pessoas, eu não sou como os demais, eles são desonestos, são pecadores, são adúlteros, mas eu com certeza eu não sou como eles, não sou como aquele cobrador de impostos. Jesus e jejum é um trava-língua fantástico. Jejum 2 vezes por semana. Olha só, lembra que eu falei lá que era de regra, era 1 vez por ano? 2 vezes por semana eu estou jejuando, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. E o texto continua. Mas é aquele exemplo de religiosidade falsa, supérflua. O Sermão do Monte, por outro lado, mostra que eu preciso de Jesus, que eu também sou pecador, que eu também tenho minhas mazelas, que eu também tenho as minhas lutas, que eu também tenho as minhas dificuldades. Ninguém é melhor do que ninguém. E dentro das minhas dificuldades, eu também conto com a graça de Deus. Porque eu não vou cumprir o Sermão do Monte de uma forma perfeita. Eu preciso ainda da graça de Deus. E como corpo igreja, nós precisamos da graça de Deus. Então não é algo para eu mostrar o quão brilhante eu sou, mas o quanto juntos dependemos de um Deus infinito em graça. É por isso que o Sermão do Monte tanto nos ensina o nosso coração. Mas que não sejamos como esses religiosos não salvos do tempo de Jesus. E aí depois Jesus fala do jeito certo. O jeito certo de praticar o jejum. O jejum do jeito certo é para eu me conectar com Deus, como já vimos em todo esse contexto. E ele é particular. Ele é entre eu e Deus, acima de tudo. Versículo 17 e 18. Tem a instrução do Senhor da forma correta. Mas vocês, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. Versículo 18. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu pai em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Primeiro, que bom que existe um jeito certo de usar essa ferramenta que o Senhor dá para a nossa vida. Unja a cabeça e lave o rosto. O que é isso? É simplesmente a ideia da época de se arrumar, de agir naturalmente. Eu estou vendo que eu preciso me desintoxicar com alguma coisa e eu vou tirar um chocolate, e aí, em vez do chocolate eu vou orar ao Senhor, mas ninguém precisa saber. Eu vou agir naturalmente, como qualquer outra pessoa, porque isso é a respeito da minha espiritualidade com o meu Deus, a respeito do meu tempo com o Senhor, da minha vida de intimidade com o meu Deus. Então eu vou ungir a cabeça, lavar o rosto, fazer minha barba, cortar meu cabelo, enfim, eu vou estar normal, eu não vou estar igual uma pessoa sofredora no contraste que Jesus mostra. Eu não vou transparecer no meu rosto ou no meu jeito de agir algo que eu fiz privado, entre eu e Deus, para uma abnegação, uma desintoxicação desse mundo, de alguma forma. O jejum pode ser uma privação de qualquer coisa que você gosta. Qualquer coisa. E geralmente ele é temporário. Mas as pessoas ao seu redor não precisam notar para sentir pena de você, por se abdicar daquilo que, não estou falando de um pecado, estou falando de algo que você tem prazer em fazer e você vai deixar por um tempo, porque você precisa de mais tempo com o Senhor. É a mesma ideia do dar
da outra mão, já falei, é a mesma ideia do quarto em segredo. Eu não vou te perguntar se você já fez jejum. Não se preocupa. Talvez você nunca fez, talvez você vai falar, estou sem graça aqui nessa mensagem, porque eu nunca ouvi sobre jejum e eu nunca fiz jejum na minha vida. Tudo bem, não se sinta mal por isso. Entenda que é uma ferramenta. Que talvez agora você pode pensar em maneiras que você nem sabia que era jejum e já fez diante do Senhor, ou maneiras que na sua rotina agora você pode pensar, não, isso aqui vai ser um jejum. Porque eu preciso de mais tempo com Deus. Eu preciso de mais tempo com o Senhor. Então não é para se sentir mal se você nunca fez. Mas fazendo bem é uma ferramenta para todos nós. Só Deus enxerga o coração, a parte que ninguém mais vê. É o seu Pai em secreto que tem que ser aquele adorado, o motivo de você abnegar de alguma coisa, como diz o versículo 18. É Ele que nota, é Ele que percebe. Não é uma máscara que eu coloco, mas é para Deus, é para o Deus que conhece o meu coração, conhece as minhas atitudes, conhece minha segunda, minha terça, minha quarta, minha quinta, minha sexta, até quando eu estou lá em casa. É por causa dele que às vezes eu preciso parar e pensar, está errado. Preciso de mais intimidade com Deus. E a recompensa, ela é maravilhosa. A recompensa não é para ter algo material, mas a recompensa é espiritual. Se não for nessa vida agora, é na vida, na eternidade. E certamente é no relacionamento que eu tenho com Deus, na intimidade que eu tenho com Ele. Sabe o que é jejum? Jejum é simplesmente gastar tempo com Deus. Traduzindo para o nosso cotidiano, para a nossa vida moderna. O jejum, que talvez não vai ser de comida, talvez vai ser de outras coisas que arrebatam a sua vida moderna. Mas ele significa gastar tempo com o meu Deus. Eu tenho lá minhas 24 horas, eu trabalho 8 horas, 10 horas por dia. Se você pega muito trânsito, 12 horas do seu dia já é ali para o seu trabalho. E você olha para a sua vida e você tem milhares de responsabilidades e você olha para a sua intimidade com Deus e não está crescendo, não está avançando, falta Bíblia, falta oração, falta tempo com o Senhor. Senhor, onde eu vou arrumar tempo? Peraí, eu vou deixar tal coisa porque eu preciso de mais tempo com o Senhor. Ou eu abnego de algumas coisas na minha rotina, ou então eu não vou gastar tempo com Deus. Ou você sacrifica algumas coisas, ou então vai faltar tempo com o Senhor. Talvez você está se afogando nos prazeres e precisando ir para a superfície, respirar de novo, ter esse tempo de qualidade com o Senhor. É nesse momento que a ferramenta do jejum é tão preciosa, porque ela é tempo com o Senhor. Na verdadeira adoração, o jejum ele produz um caráter de Cristo aqui no meu coração. Porque eu estou caminhando com Ele. Antes de partir para a conclusão, eu queria mostrar mais um exemplo, um texto bem desafiador para a minha vida. Daqueles textos soco no estômago, que também amplia essa questão do jejum. De uma forma bem interessante. Também está na tela para a gente não gastar tempo demais. Mas Isaías 58... Eu quero só destacar alguns versículos. Isaías 58 diz assim no versículo 6 e 7. Perceba os grifos aí da tela. Este é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem, veja os verbos aí. Soltar, aliviar, libertar, remover, pensando no próximo. Olha só que interessante. Soltem os que foram presos injustamente. Eu ia fazer uma piada com o próximo presidente da República, mas deixa para lá. Aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas. Olha o versículo 7.
repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Nosso Deus doou de si mesmo, em amor. É parte do expressar o caráter de Jesus do meu coração, da minha vida de coração interna, a minha vida com Deus, a minha vida de intimidade com o Senhor. É parte de eu demonstrar o meu caráter de Cristo quando eu também me dou para as pessoas. Se somos de Deus, nós somos compelidos a fazer o mesmo. Ajudar os que precisam, dar alimento para as pessoas, roupa para quem precisa, compartilhar, pensar no próximo, cuidar da família da igreja, nosso principal alvo, cuidar da família de Deus. Nos ajudarmos, ajudar aquele que você senta no domingo do seu lado. E Deus te fala, doe-se por essa pessoa. Ajude essa pessoa. Sirva, compartilhe. Esse é o jejum que eu desejo. Olha como a gente pode ampliar o contexto. O entendimento do abnegar-se até mesmo em prol de um irmão, de uma pessoa que está do meu lado. Eu vou deixar de ter tal prazer só para mim, ou até para mim, para eu me doar por outra pessoa. Olha como o abnegar-se, ele se amplia. Versículo 9 e 10 desse texto. Então vocês clamarão e o Senhor responderá, aqui estou, ele dirá. E aí, pulando aí, agilizando, versículo 10, deem alimento aos famintos, ajudem os aflitos, então sua luz brilhará na escuridão. E a escuridão ao redor se tornará clara como o dia. O jejum é nós somos beneficiados pelo jejum, pelo tempo com Deus, até nas respostas de oração. Orações respondidas porque eu dediquei tempo ao Senhor. Porque eu me aproximei dele em intimidade. Desfrutar da presença de Deus, eu estou aqui, diz o Senhor. Desfrutar da presença de Deus, uma recompensa para nós, para a nossa vida. Voltando para a nossa definição aqui. O jejum é opcional na vida do crente, mas ele é uma ferramenta de disciplina maravilhosa. Que eu abnego, eu abro mão de alguma coisa por um período específico de tempo para um benefício espiritual, com o propósito de exercitar e fortalecer a minha intimidade com Deus. Alguns exemplos práticos de jejum para nós. Só exemplos genéricos, que você pode aplicar para a sua vida, para as suas necessidades. Todo dia, às 15h, eu vou assistir um programa de TV, ou melhor, eu assisti a um programa de TV e aí eu vou parar de assistir esse programa e às 15h, ao invés de ligar a minha televisão e curtir aquele programa das 15h, eu vou ler a minha Bíblia. Está faltando isso na minha vida. Um exemplo. Ou então, algo diferente, está chegando o ano novo, está chegando aquelas resoluções de ano que todo mundo comenta, e eu não planejei ainda como minha vida vai ser, como vai ser minha rotina com Deus, minha vida na igreja, o que eu vou fazer, como eu vou servir. Então, ao invés de, de tomar café de manhã, por uma semana, ao invés de comer meu pãozinho com café, eu vou ficar com vontade daquilo, mas ao lembrar disso, eu vou pegar um papel, eu vou orar ao Senhor. Senhor, me ajuda a ter um ano mais produtivo do que eu tive em 2022. Deixa eu pensar aqui, novos hábitos, novas rotinas. Senhor, me dá um planejamento familiar aqui, me ajuda a pensar aqui. E eu vou usar meu tempo, que era para o cafezinho, pão com manteiga, para eu pensar em intimidade com o Senhor, planejar o ano da minha vida dedicada a Deus. Ou talvez, como já falei aqui, desintoxicar das redes sociais, da internet, usar esse tempo para orar mais. Eu vou abrir mão por X dias, meses, ou sei lá quanto tempo, quem sabe até para sempre, do Facebook.
porque não está me ajudando em nada e eu preciso, ou eu gosto muito, mas eu preciso orar mais. É muita coisa que dá para a gente fazer. É uma ferramenta que traz o benefício de andar com Deus, de ajustar o seu coração como a gente já ajusta um relógio que está atrasado. O relógio não está legal, o relógio está atrasado, não está andando direito, eu preciso virar, eu preciso repensar, eu preciso mudar os ponteiros, eu preciso acertar, botar uma pilha nova, eu preciso ajustar esse relógio para ele andar da maneira que ele deve. Minha vida não está legal, eu preciso ajustar diante de Deus. Usa a ferramenta do jejum, do abnegar-se. Uma vez a Cíntia comentou que na faculdade dela tinha uma menina, só dando mais um exemplo para ampliar seu entendimento de jejum, uma menina estava passando por pecados muito graves, e aí o grupo do dormitório dela falou, ao invés da gente jantar ali num tal período da noite, a gente vai se reunir aqui, a gente vai orar por essa menina enfrentando esses pecados. O jejum traz resposta de oração, traz intimidade com Deus. Conclusão. Quero terminar com uma ilustração. Uma pequena ilustração sobre uma tomada e o cabo da tomada. Pensa que a tomada ali à esquerda é o caráter, é o seu coração. É como Deus me vê. E o cabo ali do outro lado, ele é a minha reputação. É o meu exterior. É como as pessoas me veem. Os religiosos, eles exibiam aquele cabo ali, eles mostravam ali aquele cabo com orgulho, mas fora da tomada. Fora de um coração transformado, um coração cheio da graça de Deus, um coração para Deus, voltado em adoração para o Senhor. Então eles mostravam aquele cabo e mostravam a vida deles e chacoalhavam aquilo com orgulho e mostrando para todo mundo, mas não estava conectado com nada. Porque não veio de um coração rendido, humilhado, rendido ao Senhor Jesus. Mas conectado, cabo e tomada, sincronizados os dois, juntos, aquilo produz uma vida de quem é luz nas trevas. Quando o meu caráter é dominado pelo Senhor, quando eu cuido do meu coração, na minha vida particular, quando ninguém está vendo, quando eu cuido das desintoxicações dos prazeres do mundo, quando eu cuido do meu tempo a sós com Deus, e eu alio isso a uma vida em que eu mostro que eu sou de Deus, porque é consequência do meu amor ao Senhor. A reputação, então, ela é boa, ela faz parte, porque as pessoas vão ver o que de fato você é. As pessoas vão perceber o que de fato você vive. Que apesar da rotina louca, seja lá quão louca for a sua rotina, você tem tempo com Deus. A gente gasta tempo com o Senhor que molda, cuida, transforma, faz ali o meu caráter ser cada dia um pouquinho mais ao exemplo de Jesus. Mas você precisa de Jesus para te mudar. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, o seu caráter, esse cabo nunca vai se conectar, porque o seu coração precisa ser transformado. O seu coração precisa mudar. Uma cirurgia espiritual milagrosa precisa acontecer, que só o Senhor Jesus, que morreu na cruz por você, entregou o corpo dele, a vida dele, para perdoar os seus pecados, derramou do seu precioso sangue para lavar os seus pecados. Somente esse Jesus, ele transforma, ele te dá um novo coração, em que você não vai ser perfeito, porque nenhum de nós somos, mas você vai passo a passo,
mostrar um caráter transformado e uma vida em que as pessoas veem essa transformação. Você precisa de Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para o Senhor, é Jesus o primeiro passo. É Jesus de quem você precisa. Se Jesus está dizendo para você, está mostrando para você, eu sou aquele que te perdoa os pecados. Entregue sua vida para o Senhor. Não resista, entregue a sua vida para o Senhor. Eu falei num culto de oração e eu queria terminar com essa frase. Em culto de oração eu comentei que tem uma música de um acampamento muito antigo, de vários anos atrás, que a gente cantou. E uma frase dessa música, ela é muito especial, ela diz assim: a casa é sua, Deus, pode entrar. Muda as coisas de lugar. Mas para Jesus mudar o que está aqui dentro, o Espírito Santo já tem que estar aqui dentro. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus e você vai ter esse perdão, essa transformação, esse novo nascimento que só Jesus dá. E a partir daí, como crente salvo no Senhor Jesus, entendendo que a minha vida não é só para diversão, não é só para os prazeres, não é só para a minha rotina maluca, a partir daí, diga ao Senhor: Deus, você tem total liberdade para mudar o que precisa ser mudado. Os móveis da minha vida interna, do meu coração, tira, joga fora o que precisa tirar, faz a faxina que precisa acontecer. Deus, eu preciso de mais tempo de Bíblia, mais tempo de oração, mais tempo com o Senhor, de reflexão, de meditação, mais tempo de louvor, de congregar, mais tempo com o Senhor, de aprender do Senhor. Me ajuda a sacrificar, a abnegar de certas coisas, para que meu coração continue sendo ensinado pelo Senhor. Ensinado pelo Senhor. O que você precisa renunciar na sua rotina? O que você precisa renunciar na sua rotina para gastar mais tempo com Deus e crescer espiritualmente? Como está o seu coração? Talvez é hora de usar a ferramenta do jejum. Talvez é momento de você parar e pensar: eu preciso ajustar o relógio. Para que ele ande como deve andar. Para que eu sirva esse Deus como ele me chamou para servi-lo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Não adianta você ter uma vida de aparências, não adianta eu ter uma vida de aparências, não adianta a gente viver uma religiosidade cheia de regras. O Senhor sabe o que fazemos. E nós também sabemos o quanto precisamos ajustar a nossa vida. O que você precisa abrir mão para você ter mais tempo com o Senhor?